Boa noite a todos. Cá estamos novamente para aula para a gente conversar um pouquinho sobre o Evangelho, para nós fazermos algumas reflexões que eu fui procurando para discutirmos aqui em conjunto e tentarmos chegar em algum conhecimento para nos fortalecer. Primeiro, hoje eu estou trocando com meu primo Fernando, que teve que fazer uma cirurgia na boca, então vocês teriam uma excelente aula. Aí eu vim aqui para que ele não está podendo falar. Devido à idade dele, começou a dar problema nos dentes, cair. E aí... e daí ele não pôde falar. Mas nós vamos tentar. Então, como toda quarta-feira, nós começamos com o Livro dos Espíritos. A questão que me coube falar hoje é a questão primeiro do Livro dos Espíritos, o capítulo 3, a criação, o item formação dos mundos. E a questão 43 que diz, quando a Terra começou a ser povoada. Então, quando começou os organismos chegarem na Terra, a ciência nos fala de alguns elementos que foram na sua evolução e foi acontecendo as junções necessárias até nós chegarmos num organismo que nós temos dos seres vivos. Aí depois nós vamos ter uma série de outras informações que vão falar se mudar. Então, o Evangelho, o Livro dos Espíritos nos traz a resposta dos Espíritos. No começo, tudo era caos. Os elementos estavam fundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então apareceram os seres vivos, apropriados ao estado do globo. Então, nós tentamos imaginar uma energia, nós vamos pensar lá nos elementos da natureza e até nós chegarmos na criação do homem no mundo. E à medida que os seres vão evoluindo, cria Deus mundos e condições para desenvolverem mais. Então, nós vamos sempre estar num processo evolutivo. E à medida que a gente for evoluindo, nós vamos ter espaço adequado para esse nível de evolução. Quem não consegue evoluir tanto assim, vai também para espaços adequados ao nível que se precisa. Sempre com o intuito e a providência divina de nós transformarmos cada vez mais em melhores. Essa evolução ela é uma imagem aí, vamos pensar numa montanha. A gente vai subindo. Estou chegando no topo da montanha. Quando chegar no topo da montanha, vai abrir outro imenso espaço para frente. Então, nós temos que entender que nós temos que progredir sempre, evoluir sempre, parar jamais. Então, a pergunta do Livro dos Espíritos falava essa questão. Aí, no Evangelho, o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item que nós vamos estudar hoje é a parábola dos talentos, o item 6. Aí eu coloquei aqui, para a gente discutir, conversarmos, eu coloquei a introduçãozinha, quando Mateus disse, lá no seu capítulo 25, dos itens 14 a 30, ele conta a parábola de um senhor que distribuiu alguns talentos, vamos pensar em dinheiro ou bens, e distribuiu a algumas pessoas e viajou. Quando ele voltou, esses seres foram devolvê-lo. Então devolveu primeiro ele fala de devolver o dobro, depois o outro uma quantia menor, até chegar num querido irmão que, com medo do que ele tinha para fazer com o dinheiro, com medo de perder, ele então colocou o dinheiro enterrado e devolveu a mesma quantidade.
Então, do jeitinho que Deus o deu, ele devolveu. Deus não. Do jeitinho que recebeu do Senhor, ele devolveu a mesma quantidade de moeda. E aí, como Jesus, não é novidade para ninguém aqui, escrevia por parábolas, não Jesus, né, os seus escribas depois, os seus seguidores. E então essa fala de Jesus por parábola, nós também não temos nenhuma novidade de que não tínhamos condições, talvez não tenhamos até hoje, para compreender tudo isso que ele tinha que falar em tão pouco tempo. Então foi lançado uma semente de amor e deixado várias parábolas para que nós fôssemos evoluindo, decifrando, entendendo, ou pelo menos tentando, e assim crescendo. Cada indivíduo na sua maneira, no seu tempo, respeitando a individualidade de cada um. Então, esse é Mateus falando essa lição. Então, ele fala, eu não pretendia ler, tá? Mas só para ver se eu falei direitinho. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, muito interessante a gente fixar aqui nessa palavra, a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2, ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. E Mateus falava isso, não era a intenção ler, mas só para a gente, que senão fica cansativo, né? Quando a gente vai dar aula. Aí lá, procurando nos livros, outra parábola, que é a parábola agora falada por Lucas, que é a mesma essência, só que ele fala de minas. Então, o Senhor viajou e deixou as suas minas, a 10 minas. Então, é o mesmo sentido da parábola falado por Lucas. Então, 2 parábolas escritas para nós tentarmos entender. E agora a parte mais difícil, que é eu tentar entender isso. O nível evolutivo que nós estamos ainda faz muita dificuldade. A parábola dos talentos de Mateus e das minas de Lucas, elas exprimem perfeitamente os deveres que nos assistem. Então nós estamos na terra material, nós estamos tentando evoluir e tentando ouvir eu coloquei essa imagem aqui, depois eu não gostei, mas é para deixar bem claro que nós vivemos ouvindo os nossos anjinhos e vivemos ouvindo os nossos amigos que não querem falar coisas boas, e a parte espiritual. Daí nós colocamos uma luz aqui para tentar focar. O que é isso aqui? Tudo tem a ver com a parábola falando de talentos, falando de minas, que nós estamos tentando passar. Nós precisamos compreender a parábola de Jesus dizendo que se nós estamos aqui na terra para evoluir, nós precisamos do material. Se nós estamos aqui para evoluir moralmente também, nós precisamos de ouvir os nossos anjos e compreender essa moral do Cristo, que o Evangelho, que Jesus tão bem explicou sobre a sua moral. E aí, desenvolvermos-nos espiritualmente, para que nós possamos compreender para onde nós vamos. Então, todos nós somos filhos de Deus, ninguém tem dúvida disso. O Pai das almas reparte com todos igualmente os seus dons. Criador. A uns dá mais, a outros dá menos, sempre de acordo com a sua capacidade de cada um, quanto ao dinheiro, quanto à sabedoria, quanto aos dons espirituais, e para outros, finalmente, ele concede todas as ideias postas na parábola. Então vamos lá.
Será que nós temos condições de nós estarmos nesse nível aqui, ó, que Deus nos concedendo? Então vamos lá, vamos encarnar o João, e aí nós vamos conceder a ele: olha, João, você vai com todas essas dádivas reunidas. Você vai nascer com muito dinheiro, você vai nascer com muita sabedoria, você vai nascer com dons espirituais. Isso faria do João a evolução dele mais rápido? Faria nós evoluirmos se nós tivéssemos nascido todo assim? Então, nasci rico, nasci inteligente, nasci com os dons espíritas. Nós temos um monte de exemplo aqui dentro do centro, né? Nós temos um pessoal aí que tem dinheiro, o Milton tem sabedoria, o Milton tem dons espirituais, e o Milton está com 84 anos aqui na Terra. Mais, né, Milton? É 8, não é? Então, gente, isso não nos daria, não é o suficiente para nós evoluirmos. Então, eu nesse momento, eu estou precisando de sabedoria que eu não tenho. E nem os outros. Então, esses talentos, é essa essência que Deus nos coloca para nós encarnarmos. Esse é o talento. Quando nós falamos de Senhor, nós estamos falando do Criador. E quando nós falamos dos seres que foi pegando dinheiro, nós estamos falando de nós. Que esse Criador colocou em nós alguns elementos, algumas dádivas, para que nós utilizássemos a nosso favor e crescêssemos cada vez mais. Então, pessoal, não há privilégio nem exclusões para o Senhor. Nós precisamos de ser felizes e desenvolver a nossa espiritualidade. Se nós fôssemos ricos, pobres, miseráveis, mendigos, nós precisamos desenvolver a nossa espiritualidade em qualquer escala na terra que nós nascêssemos. E aí, de novo chamando para reflexão, nós nascemos em famílias que têm lar, que têm alimento, que têm uma estrutura espiritual para nos passar, e mesmo assim nós estamos numa inércia danada, nós estamos parados e não conseguimos muitas vezes atingir os graus que deveríamos para essa viagem que nós estamos fazendo agora. É claro que vai ter muitas pessoas que vai dizer assim: mas calma, eu preciso do meu tempo, porque o Senhor já fala isso do meu tempo. Jesus nos falou que cada um tem o seu tempo. Mas nós precisamos de tomar cuidado com essa régua, para nós não estarmos muito aqui paradão, pensando em tempo, mas eu preciso trabalhar. Pensando que cada um tem o seu momento, mas eu preciso correr atrás do momento. Senão eu vou ficar sempre paradinho, esperando, e nada vai acontecer desta forma. Se cada um sabe bem o que faz, ou o que deve fazer, e age de acordo com os preceitos da lei divina, estamos certos de que ninguém teria razão de queixar-se da sorte ou reclamar contra as más situações em que a maioria se diz achar. Olha, isso aqui também me chamou a atenção. Nós somos muito reclamões. Nós passamos a maioria do tempo lamentando. Então daí eu não vou para frente porque os meus amigos não me ajudam, eu não vou para frente porque o outro não me ajuda, e nós vamos buscando ideias para justificar a nossa paradeira, a nossa inércia. Então veja, eu estou falando com pessoas que sabem o que faz. Eu estou falando com pessoas que devem fazer e sabe o que deve fazer. Porque quem está numa casa espírita, por menos tempo que seja, sabe o que deve fazer.
agindo de acordo com os preceitos da lei divina, que nós sabemos as leis divinas que nós temos que seguir. Então, nós estamos falando para o pessoal certo. Nós estaríamos certos que ninguém teria razão de queixar. Que eu estava falando do João, porque os outros não vivem queixando. Da sorte de ficar reclamando o tempo todo e maldizendo. E muitos irmãos ainda conseguem maldizer até de Deus. Mas Deus é injusto. Me coloca numa situação difícil. Mas Deus. E nós não assumimos o papel de criatura. O papel que está aqui posto para crescer. Nós não assumimos nosso papel. E aí a gente quer buscar ideias para nós fugirmos da nossa responsabilidade. Aqui nós colocamos que não existe um só indivíduo no mundo que não seja depositário de um talento ou de uma mina, ou de 2 minas. Aqui nós colocamos uma imagem para chamar a atenção, que esse mendigo, ele é poeta, só que ele vivia na rua, desiludido da vida, abandonado, e ele foi encontrado. Isso aqui não é história real, tá? Ele foi encontrado por uns famosos, e ele então passou a trabalhar, escrever, trabalhando com a poesia. Então eu trouxe esse exemplo para a gente entender que Jesus nos fala que não existe nenhum indivíduo no mundo que não seja depositário de um talento. Todos os indivíduos que estão na Terra têm um talento. Só que o que está acontecendo é que muitos desses indivíduos estão enterrando o talento que o Senhor nos deu, esperando um momento para desenterrar e devolver para Deus. Olha, está aqui. E aí, no decorrer aqui da minha fala, nós vamos ver que essas pessoas estão equivocadas e que vão sofrer, obviamente, as consequências, não como castigo, mas como educação. Então, o Evangelho fala para nós que ainda mesmo aquele que se julgam miseráveis e mendigam, quando a caridade pública se perscrutasse as suas aptidões, o que trazem oculto nos recônditos, que é encoberto ou escondido de sua alma, verão que não são tão desgraçados como se julgam. Lembra da lamentação que nós falamos? Eu fico aqui lamentando, querendo me vitimizar, querendo fazer de coitadinho, e não existe coitadinho na terra. O que a gente precisa fazer é nos reconhecermos. Para que eu vir à terra? Por que eu estou aqui? Qual que é o meu objetivo? Se não tem isso muito claro a visão, Jesus fala assim: tenha boa vontade e eu vos mostrarei. Levanta de manhã em casa e fala assim: eu vou trabalhar em algum lugar para alguém. E abre a porta que vai aparecer as pessoas para você trabalhar e para você ajudar. O que nós não podemos é ficar de braços cruzados dentro de casa, no conforto do nosso sofá, criando hérnia de disco, criando problemas para o corpo e que depois vai ter problema para resolver. Cuidado. O Lázaro acorda às 5 horas da manhã. Ele fica me consultando para levantar. Porque ele quer evoluir, você está atrapalhando, coitado. Todos trazem a este mundo talentos e minas para garantir não só o estado presente, como a sua situação futura. Olha a responsabilidade de nós estarmos paradões, tranquilos em casa, sem agirmos. Nós estamos nos comprometendo agora e depois. Porque todos que estão na Terra têm condições e têm talentos para trabalhar. Então o que eu preciso é me descobrir e buscar para eu promover no meu presente a paz de espírito e promover, garantindo assim, o meu futuro com a paz de espírito, com a minha felicidade eterna, que a gente tanto fala, da nossa felicidade eterna, né? Já que nós sabemos que descanso eterno não existe, nós vamos desencarnar
trabalhar mais do que estamos aqui. Olhai então o mendigo, interrogai a ele, fazei as suas pesquisas, suas qualidades e seus defeitos, penetrai no coração, observai físico, moral e espiritual. E aí nós vamos ver que ele tem condições de ver nessa figura qualidades superiores às de muitos homens, que se ufana, orgulha nas praças. Assim como vereis nele dons adormecidos semelhantes às minas escondidas na terra ou os talentos atados nos lenços. De novo, provando para nós a lição de que todos nós, eu estou citando o mendigo, porque a gente sempre, esse é o mais pobrezinho dos nossos irmãos, esse é o que menos tem condição. Então, se nós estamos pautando no mendigo para falar que tem condição, e nós? E nós que já temos uma estrutura muito maior para nós suportarmos. Então daí aqui, continuando a lição, e se assim acontece com o mendigo, o miserável, o maltrapilho, com maior soma de razões, a parábola tem aplicação aos grandes, aos poderosos, aos doutos, aos sacerdotes, que justamente por se intitularem guias dos povos, são merecedores de maior soma de açoites. Lembra daquela historinha do Espiritismo? A quem mais foi dado, mais será cobrado? Lembra dessas falas? Por que você está tendo condições de estar aqui estudando? Por que você está tendo condições desse contato importantíssimo? E aí depois vem o açoite. Foi-lhe oferecido tantos talentos e você foi enterrando tudo com medo de Deus, do Criador, e nada fez com esse valor que lhes foi dado. E a responsabilidade virá. Na época em que o senhor das minas ou talentos veio exigir a prestação de contas, só foram considerados maus servos os que haviam recebido o mínimo de minas ou de talentos. Então, já falamos lá atrás, né? Quem recebeu o mínimo, nada fez, então esses foram considerados maus. Eles foram considerados os servos que não trabalharam. Mas se o Senhor viesse agora a nos pedir conta da emissão, do dinheiro, das minas e dos talentos que espalhou pelo mundo. Então agora essa pergunta é para cada um. Então agora você já conhece e sabe que os talentos são as informações espirituais, a sabedoria, a compreensão de mundo, toda essa inteligência que nasceu com cada um de nós. E se Jesus, ou o Criador, viesse aqui agora e falasse para nós: me devolva o que eu te dei, o que é que você fez com isso? Como é que ficaria a nossa consciência hoje, agora? Você é inteligente, o que você fez com isso? Você tem dinheiro, que eu estou falando do Milton, o que fez com isso? Não distribuiu para os pobres. A minha amiga Rosi, dona de torres e torres de apartamento, o que fizeram com esse dinheiro? Eu já nasci pobre, esse eu já estou fora, tá? Aí vamos para o outro. Eu não. Então, gente, o que nós fizemos com esses bens? Vamos imaginar, é sério, eu estou brincando, mas é sério. Então está aqui agora Deus abrindo essas paredes e dizendo assim: o que vocês fizeram com o que eu dei para vocês virem para a terra? Como é que nós teríamos que nos comportar aqui agora? Esses são os talentos. Essa é a parábola que nós estamos tentando falar sobre ela. Que era o Fernando, aí ia dar certo, mas eu coloquei essa imagem aqui porque eu fiquei imaginando, olhando para mim lá em casa, e eu fiquei imaginando Jesus desse jeito aqui comigo, olhando para mim aqui na terra e falando: meu Deus. E não é se fazer de coitadinho, não. Não é vitimizar, não. É colocar o pé no chão e ter realidade de que eu não faço nada e que eu preciso me mudar. E aí nós precisamos refletir sobre. E eu fiquei olhando para Jesus aqui, imaginando: quem é misericórdia, Senhor?
O Rogério sempre fala isso para nós. Se não for pela misericórdia, nós estamos tudo ferrado. O Deus, eu tô meio na frente. Não sei se eu estou te atrapalhando, é que para eu enxergar. Há mais de 2000 anos, o Supremo Senhor enviou ao mundo seu Filho e representante, cuja doutrina sábia, consoladora e ungida de amor é a única capaz de salvar a humanidade. Alguém tem dúvida desse parágrafo? Jesus aqui veio, Deus o enviou, não precisava disso, pensando nele, teve que reduzir o seu foco de luz e energético para poder caber aqui dentro do planeta Terra, tamanha a negatividade da energia. Fez tudo isso e veio um representante de Deus, que hoje é governador do planeta Terra. Tudo isso para nós, tudo isso para nos abrir os caminhos, para falar conosco sobre as parábolas do talento e das minas. E aí nós ficamos. O que observamos por toda parte? O que a gente enxerga entre a humanidade? É óbvio que existe alguém que poderia falar assim, Moacir, mas a gente enxerga o que a gente é. E como eu não sou muito, eu vou enxergar pouco. Só que a sensação que a gente tem, se nós não pararmos para fazer uma análise mais fina, a sensação que a gente tem é que a humanidade está tentando, não vai acontecer porque evolução é evolução, mas que a humanidade está tentando voltar e não seguir. Dá a impressão que a gente está tentando regredir o tempo todo nos nossos comportamentos, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, na nossa pequenez. Isso não vai acontecer porque existe um plano maior do que a nossa vontade. Se a gente não der conta de evoluir pelas próprias pernas, nós vamos ser empurrados pela massa e uma hora de tanta dor a gente vai falar, socorro, eu quero evoluir. A escolha é livre, né? Então, pessoal, continuando lá a lição do Fernando, tristemente vemos na esfera religiosa, olha aí essa ideia, tristemente vemos na esfera religiosa, como na esfera científica, a má fé, a deturpação da verdade. E nós estamos cada vez vendo isso, interpretações para me favorecer, e isso até dentro das casas religiosas. Eu não estou aqui falando só do espiritismo. De todas as religiões, que são todas, vão caminhar para levar o indivíduo a Deus. Todas são de suma importância. Mas os homens tentando fazer interpretações do Evangelho para justificar o seu péssimo comportamento. Fazendo interpretações que não foram ditas por Jesus e que o próprio comportamento humano já provaria do contrário. Então, olha a tristeza da gente ouvir isso, que realmente está assim lá na parábola. Tristemente vemos a esfera religiosa, como a esfera científica, a má fé, destruindo as verdades que foram colocadas. E onde estão os talentos e as minas legadas no Evangelho às gerações? Há mais de 2000 anos, nós falamos de Jesus à humanidade, e depois Kardec vem e deixa prontinho para nós o Evangelho, com toda a moral, muito claro. Novamente nós vamos falar que o Evangelho não precisa de ser doutor para interpretar o que está escrito aqui, é uma linguagem simples. E aí nós vamos ver onde estão os talentos, que esse é um talento. A doutrina espírita é um talento que Jesus colocou na nossa mão. E nós vamos devolver para Jesus de que forma essa doutrina? Na hora que nós estivermos diante de Deus e Ele falou, olha, te coloquei lá no meio espírita, numa casa espírita, para estudar, para aprender, o que você fez disso? Qual foi a transformação? Qual foi a mudança que houve em relação a você?
servos indolentes. Eu não queria colocar essa palavra, parece xingamento, né? Mas estava lá e eu não quis mudar. Servos indolentes, cheios de preconceitos. Parece que está falando do ser humano aqui, né? Cheios de preconceitos, de temores humanos. Então nós tudo temos medo. Tudo nós temos medo. Nós temos medo de perder, nós temos medo de ganhar, nós temos medo de ir para frente, nós temos medo de ir para trás, tudo nós temos medo. Ah, eu tenho medo do novo. E aí os psicólogos fazem brilhantemente uma definição, né? Por que a gente tem medo do novo? E aí o evangelho vai lá e dá uma chibatada, já um açoite. Nós temos medo do novo porque nós temos medo de sair do nosso conforto. Certo? Eu preciso sair lá da minha casa e ir trabalhar. Mas vai que alguém vai lá e rouba a minha casa. E daí? O que mudaria? Continua trabalhando e ajudando os outros? Então a gente não tem, na verdade, não é o medo do novo. Nós temos medo de sair do nosso conforto. Da nossa zona de conforto. Aqui, ó, eu estou no meu reduto. Aqui todo mundo me obedece. Aqui todo mundo escuta o que eu estou falando. A hora que eu terminar de falar com muita dificuldade tudo isso aqui, ainda vai ter gente que falar que gostou de ouvir. Eu estou no meu conforto. Mas agora se levantar alguém aí, não tenta fazer isso, viu? Se levantar alguém aí e falar, olha, Moacir, você foi mal pra caramba, isso aí tá ruim, não faça que eu já vou voltar pros talentos ali. Por quê, gente? Porque nós somos ricos de orgulho. Enquanto vocês falarem que eu fui bem, mesmo que seja mentira, eu tô feliz e tá bom. Agora, quando alguém me falar com realidade, como a minha amiga Rosila fala comigo, que ela vem e pontua item a item, e eu a amo, então eu escuto. Mas eu falo, nossa, mas para que ver isso? Meu? Orgulho, vaidade. Não foram esses talentos que Deus nos colocou. Não são desses talentos que nós estamos falando. Então, vamos observar esse temor. Por haverem ocultados os substanciosos ditames que lhes foram doados, para ganharem meios de se elevarem, passarão por penosa existência de expiação e de trevas, até que mais humildes, mais submissos às vontades divinas, recebam novos talentos, com o qual possam começar a preparar o seu bem-estar futuro. Então, gente, quantas vezes será que o João já reencarnou e ele não aprende? Ninguém tem condição de medir isso, né? Algumas pessoas a gente imagina e fala, não, você acabou de sair do reino animal, porque está igualzinho. Mas a gente não tem condição de medir isso. Só que quantas reencarnações nós vamos precisar? E não poder resolver tudo dessa vez vai ser difícil, tá, gente? Não é, é só para pensar. É difícil. Mas eu tenho condições de resolver tudo nessa encarnação? Talvez não por conta das minhas, do nível que eu estou. Mas dá para eu resumir um pouco de reencarnação lá para o futuro se eu me esforçar. Porque a hora que eu atingir um nível de evolução bacana, vai me abrir a mente e eu vou conseguir enxergar coisas que eu não consegui enxergar. Então eu posso acelerar um pouco a questão evolutiva. Mas isso depende do meu esforço. Depende da minha vontade. E o que nós estamos tendo muito é má vontade. Todos somos filhos de Deus. Não tem nenhuma dúvida nisso. Nós somos criaturas. O Pai reparte igualmente suas dádivas entre todos os seus filhos. Então aqui eu fiquei imaginando Jesus, Deus, olha, a Leda vai lá para a terra agora, você vai com esse talento. O João vai lá para a terra, vai com esse talento. O outro vai com esse talento. Mas eu estou fazendo uma divisão aqui, igual a gente divide as heranças aí, que os pais deixam para os filhos. Vamos dividir igualzinho, porque senão vai dar briga. Não. A Leda precisa, neste momento, de sabedoria. Então, toma a sabedoria e vai lá. O João precisa de dinheiro, porque ele faz muita comida para nós. De dinheiro. Então, vai lá. Aí a gente vem com os talentos, chega aqui e faz tudo errado. Chega aqui e fica usando os talentos, desperdiçando os talentos com coisas que não vai levar nós a lugar nenhum.
Então ele reparte igualmente as suas dádivas. Não existe injustiça. Não existe. Quando nós pensamos em cada um numa situação, se nós pensarmos de inteligência, de econômica, nós vamos entender que Deus não iria deixar ninguém passar dificuldades se não tivesse a necessidade para que ele pudesse evoluir, abrir sua mente. Que talvez na opulência ele não conseguiria enxergar isso. E ninguém aqui está garantido que porque nós estamos aqui dentro da casa espírita, que nós vamos reencarnar daqui para melhor, né? Não tem essa garantia não, tá? Muito pelo contrário. Lembra lá dos açoites iniciais. Nós seremos mais açoitados, porque a quem mais recebeu, mais vai ser cobrado. Faz levante o sol para os bons e para os maus, e descer a chuva para os justos e injustos. Quem é bom e quem é mau para Deus? Quem é justo, quem é injusto para Deus? Isso são palavras nossas. Nós que classificamos as pessoas. Nós que classificamos para Deus são filhos, cada um no seu nível, e que Ele está aqui auxiliando. Então aquela pessoa que eu julgo, mendigo, que eu não quero relar porque eu tenho medo, vamos ler Irmã Dulce. Vamos lá ver o que ela fazia. Ai, mas é que eu tenho medo porque essa justificativa tá linda. Sabe, eu não vou ajudar as pessoas porque eu tenho medo, tá muito violência. Chico Xavier não teve medo de violência. Irmã Dulce não teve medo de violência. Divaldo não tem medo de violência. Vai em todos os lugares trabalhar e cuidar. Então são justificativas que não cabem mais para nós. Claro que ninguém está falando aqui de imprudência, né, gente? Nós estamos falando de trabalharmos. Então, Deus vai estar para todos. O irmãozinho que está lá na penitenciária porque cometeu um delito, ele pode estar 1000 vezes melhor do que eu, que estou aqui fora, aparentemente tentando uma evolução, porque nós não sabemos o coração do cara. De repente ele se desequilibrou ali, só que ele tem um mega de um coração. E é só visitar as cadeias que vocês vão ver isso, tanto de gente boa. Aí isso parece gente boa que tem lá. São irmãos que faliram em algum momento, mas que lá tem pessoas melhores que nós que estamos aqui fora. Certamente nós encontraremos. É só fazer a análise que Jesus pediu aqui, na hora que falou do mendigo. De como nós temos que olhar. Olha para o coração, olha para a essência. Então continua a parábola. Já está acabando, viu? Não durmam. As parábolas dirigem-se justamente àqueles que tiveram a felicidade de receber os talentos e as minas dos conhecimentos espíritas. Aqui ele vem falar bastante conosco. Então veja, olha o talento que nós temos nas mãos. O talento de compreender de onde viemos, o que fazemos aqui, para onde vamos, de acordo com os nossos comportamentos. Olha o talento que muitas vezes nós estamos colocando debaixo da terra para devolver para Jesus, para Deus, do jeitinho que Ele me deu, quando eu vim. Presta atenção nas informações. Sabemos que esses conhecimentos, quando bem entendidos e bem praticados, são uma fonte perene de felicidade. Aqui a felicidade que Jesus fala. A grande felicidade. Esses momentos felizes que nós vivemos na Terra, é só para a gente não se matar. É só para a gente não desanimar do negócio. Então você vai, toma um açoite aqui, toma outro aqui, aí vem um momentinho para você dar uma risadinha aqui, para dar uma respirada. E continua de novo. Quando vocês encarnaram, foi muito explícito, muito claro, que estaria vindo para um mundo de expiações e provas. E daí o pessoal chega aqui e está achando, esqueceram desse detalhe. Estão achando que nós estamos aqui a passeio. Vai se equivocar muito. Enfim,
aqueles que receberam a doutrina de Jesus e ainda dons espirituais e aplicaram em proveito próprio e alheio como fim especial, com um fim especial, então veja bem, ele está deixando claro, eu recebi a doutrina, eu entendi, eu fiz a minha parte, o meu, e ajudei aos outros, auxiliei aos que podiam. Então, esse grupo de pessoas será chamado por Deus servo bom. Foste fiel no pouco e também o sereis no muito. O muito aqui é a gente viver na pátria espiritual. Então eu vim, eu trabalhei direitinho, eu entendi os talentos, as minas que Deus me deu, e daí eu trabalhei por mim e para os outros, com um fim muito especial, que é eu ajudar a todos, e aí eu serei chamado de servo bom, assim como fora os primeiros que devolveu em dobro na parábola. E aí sim nós seremos muito felizes, porque nós estamos garantindo agora e quando nós estivermos ao lado de Deus. E aí sim, entrai no gozo do vosso Senhor. Aqui é a plenitude da felicidade. Nós estarmos compreendendo todo o processo e vivenciando tudo isso. O Evangelho, ele requer estudo. Ninguém vai conseguir evoluir e transformar se não tiver estudo. Se eu não conhecer a teoria, como é que eu vou para a prática? Agora, vir à casa espírita, nós fazemos todas as quartas-feiras esse estudo sistemático, vai ajudar. Mas lembra que são leigos que estão aqui na frente falando, que precisa de uma leitura. Não levanta a mão, é só para refletir. Quem aqui, o João divinamente faz um trabalho de publicar, não por ser eu, tá gente? Era o Fernando. De publicar o tema, de publicar o capítulo, de publicar a pergunta que vai ser exposto aqui. Não levanta a mão para que senão o João vai ficar com vergonha. Quem leu antes de vir para cá? Quem pegou o Evangelho? Deixa eu ler a lição que vai falar lá hoje, para poder, quando falar, já é um segundo contato e eu vou assimilar bem mais. Porque o primeiro contato, gente, sempre vai ficar assim, poucas informações. Aí quando eu tenho o segundo contato, eu vou melhorando, e cada vez que eu for tendo contato, eu vou, né? Tanto que a gente lê o Evangelho, lê, e depois fala, mas não estava escrito isso aqui que eu li já, quantas vezes eu nunca vi isso? Dá a impressão que surge palavras lá dentro do Evangelho. Correto? Então, pessoal, vamos refletir para nós mudarmos de comportamento e sermos mais felizes agora e depois, quando nós retornarmos para a casa do nosso Pai. A parábola dos talentos era mais ou menos, eu fiz só um recortezinho aqui, mais ou menos isso, para nós entendermos o que são esses talentos. Então a gente fica lendo lá e levando ao pé da letra, e aí a gente fica, mas distribuiu dinheiro, pegou dinheiro de volta, o que isso tem a ver com a minha evolução? Né? Então eu tentei mostrar para vocês o que está escrito lá, não é nada meu, que nós, quando falou dos talentos, falava sobre o que Deus nos deu para nós voltarmos aqui para a Terra e sermos felizes. E quando retornarmos ao plano espiritual, termos a felicidade eterna que Ele nos promete. Sempre, né? Porque todas as lições nos prometem isso. Então o recadinho que o Fernando tinha para dar para vocês era esse. E eu agradeço muito por vocês ouvirem.